Então vamos lá, Esdras, capítulo 1. Farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem com reverência a palavra do Senhor que diz assim. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Louvado seja Deus pela sua palavra. O superintendente já orou pela lição. Então vamos entrar aí no livro. Semana passada, irmãos, nós falamos que o livro de Esdras narra um momento importante na história do povo de Israel, um momento em que o povo está voltando para a sua terra, um momento em que o povo está reconstruindo a sua vida, o templo, os muros, as casas, a adoração no templo, a vida civil, enfim, as pessoas estavam reconstruindo. Nós vimos também que esse retorno a Jerusalém envolvia uma grande operação, porque era uma viagem de cerca de 1.500 quilômetros, a pé ou no lombo de animais, e ali estavam crianças, adolescentes, idosos, as suas cargas, né? Seus utensílios, enfim. Então, era uma viagem que gerava uma grande operação, toda uma logística. Nós vimos também... Está pausado aí? Nós vimos também que, na verdade, o exílio se inicia muito antes. Por quê? Porque os profetas maiores, já haviam previsto, já haviam profetizado que Deus castigaria o povo de Jerusalém, de Israel, castigaria o seu povo por conta da sua desobediência, por conta da sua idolatria. Então, aqueles profetas já haviam dito, o livro de 2 Reis também vai nos dizer isso. O que mais que nós vimos semana passada? Nós vimos que o ano do retorno se dá em 538, que ele se dá em etapas. Acho que esse aqui nós não vimos. Nós vimos a reconstrução, então, se dá por etapas. Acho que nós vamos partir daqui. A reconstrução, então, se dá por etapas. O templo, a cidade, a vida nacional. Haveriam dificuldades, a obra cessa em alguns momentos, o povo está desanimado, muitos perderam sua identidade nacional, mas Deus conduzirá a história para a sua glória. Quando eu digo que o povo está desanimado, a obra cessa em alguns momentos, nós vamos ver ao longo do estudo do livro. O povo está desanimado, eu falei semana passada, era aquela questão de algumas pessoas terem feito a sua vida na Babilônia, terem reconstruído a sua vida na Babilônia, agora não queriam mais voltar. Além disso, alguns dos que voltaram e que viram o templo de Salomão,
Agora, quando olham para o que restou do Templo de Salomão, né, eles se desanimam, o coração esfria, porque muito longe daquilo que foram um dia. E o povo também perdeu sua identidade nacional. Nós falamos isso aqui também semana passada na introdução, porque muitos deles fizeram a sua vida na Babilônia. Já tinham reconstruído suas vidas, né? Então, estou procurando um slide, eu acho que eu só tenho ele aqui. Enfim. Então, vamos para o texto. Agora que a gente já passou pela introdução, lembrando aquilo que a gente tratou na semana passada. Versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Vamos parar por aqui. Então, quando a gente olha para a história de Israel, nós vemos que quem levou Israel para o cativeiro foi uma outra nação, foi um outro império, correto? Foi o Império Babilônico, cujo rei era Nabucodonosor. Agora, passados 70 anos, um novo império, é o grande império da humanidade, do mundo conhecido naqueles dias, que é o Império Persa, e o rei, nesse momento, é o rei Ciro. Então, no primeiro ano do seu reinado, a história vai nos dizer que nós estamos falando aqui do ano 538, antes de Cristo, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, nós vamos chegar aí na palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, o livro de Esdras se inicia, na verdade, irmãos, no último capítulo do segundo livro de Crônicas. Volte uma página na sua Bíblia. Se a sua Bíblia tiver a mesma configuração da minha, né? Talvez esteja na mesma página aí. Capítulo 36 de Crônicas, que é o livro anterior aí ao que nós estamos, especialmente os versos 17 a 23. Todo o capítulo vai tratar disso, mas especialmente os versos 17 a 23 vai dizer o seguinte: por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios, eu queria voltar nesse texto, porque esse versículo 18 é importante para a gente entender o que vai acontecer em Esdras. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Então, esses versículos que nós lemos está narrando a tomada de Jerusalém. O momento em que a Babilônia invade Jerusalém, leva o seu povo, leva os seus tesouros, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Finalzinho aí de Crônicas, nós vamos entrar então, vai repetir o que nós vimos no início de Esdras. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão. É o mesmo texto. Segundo Crônicas, está narrando exatamente o que Esdras está contando. Por que é importante nós estudarmos isso, irmãos? E nós sabermos disso? Que o segundo livro de Crônicas narra o que está acontecendo no primeiro livro de Esdras. Quem arrisca dizer a importância disso, desses textos se repetirem? Porque nós somos muito fáceis de esquecer as coisas. Sim. E o que mais? Para assegurar a veracidade dos fatos, irmãos. Para que a gente saiba, como disse o diácono Zé Fábio, a gente esquece muito rápido as coisas. E a gente tem a tendência a achar que alguns textos bíblicos, eles não são assim exatamente como estão aqui. Eles são exatamente como estão aqui, irmãos. E a história prova isso. Por isso que
Crônicas está narrando aquilo que acontece em Esdras. Por isso que nós vemos em Reis aquilo que está acontecendo em Esdras. Por isso que nós vemos em Neemias. Por isso que nós vemos no Salmo 126, por exemplo. Por isso que nós vemos, para que haja veracidade, para que nós possamos entender que em tempos diferentes, com fontes diferentes, existem fontes históricas fora da Bíblia que não são inspiradas e que narram esses mesmos fatos. Historiadores que viveram naqueles dias, que não são inspirados, que não são crentes no Senhor Jesus, não foram inspirados pelo Espírito Santo, e que narram esses mesmos fatos. Os livros de história contam isso. Isso trazem veracidade, fidelidade, autoridade para aquilo que o texto bíblico está nos dizendo. Ok? Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Então, o que nos chama a atenção, ou uma das coisas que mais nos chamam a atenção no versículo 1, é o fato do texto nos contar que Ciro toma a intenção, ou toma a decisão de libertar o povo de Israel do cativeiro por conta de uma decisão tomada por Deus. Deus despertou a Ciro para que ele tomasse essa decisão. Ciro era crente no Senhor? Não. Ciro era servo do Senhor, do Deus Altíssimo? Não. Mas Ciro foi usado por Deus, um ímpio usado por Deus, em benefício do povo de Deus. Ciro era ímpio, irmãos. Mas Ciro, o Império Persa, diferente, se eu falei isso aqui domingo passado, vocês me perdoem a repetição, mas introdução de livro é assim mesmo, a gente acaba se repetindo. A estratégia militar persa era muito diferente da estratégia militar babilônica. Os babilônios, eles sufocavam os povos das nações que eles conquistavam. Eles impediam essas nações de manterem as suas culturas, de manterem os seus deuses. Lembra lá, falei sim, agora lembrei que eu falei. Eu citei Daniel, né? Lembra lá que eles mudaram o nome de Daniel e seus amigos, que eles mudaram a dieta de Daniel e seus amigos, que eles mudaram a adoração, proibiram a adoração a Yahvé. Por quê? Porque aquela lavagem cerebral tinha como objetivo transformar a cosmovisão daquelas pessoas. Essa era a estratégia militar babilônica. Fazer com que as pessoas se esquecessem das suas raízes, da sua terra, da sua cultura, do seu Deus, trocando inclusive o nome. A estratégia persa, não. A estratégia persa era exatamente o contrário. Ela dava liberdade às pessoas, aos cativos, de construírem a sua vida, de trabalharem, de terem os seus negócios, de adorarem os seus deuses. Cada um adorava o seu Deus, havia liberdade para isso. Então, eram estratégias muito diferentes. Deus, então, desperta a Ciro para que Ciro passe um pregão por todo o seu reino. O que é passar pregão por todo o reino? Passar pregão por todo o reino é você trazer um emissário, um atalaia, e um servo, e esse servo, então, passaria pelas ruas do reino, avisando, dando notícia de que o rei Ciro permitiu que o povo de Jerusalém voltasse para a sua terra. Então, ele sairia gritando pelas ruas, igual aquele rapaz do picolé 4x10 que passa aí toda tarde, depois do almoço, gritando lá na nossa rua. Ele ia passar pelas ruas avisando que o rei havia libertado o povo. Mas para que isso não ficasse apenas de boca, o rei também documentou isso e pediu para que isso fosse também escrito, para que fosse feito um documento, para que houvesse autoridade histórica, para que a história soubesse daquilo que Ciro fez. Vamos ler alguns textos aí que vão tratar desse momento aqui, do versículo 1. Decreto de Ciro. Salmo 119, versículos 49
São textos que vão nos remeter a esse momento da história, ao versículo 1 aqui de Esdras. Então vamos lá. Salmo 119, 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tens feito esperar. Irmãos, se havia uma promessa de Deus, feita por boca de Jeremias, de que aquele povo voltaria à sua terra, aquele povo poderia descansar na promessa de Deus, porque Deus cumpriria a sua promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Havendo Deus prometido, irmãos, certamente a sua palavra se cumprirá. É por isso, irmãos, que nós repetimos, nós reformados, repetimos semana após semana, cuidado com o que as pessoas dizem a você aí nas ruas, cuidado com as profetadas, cuidado com aquele negócio de alguém pegar no seu braço e falar, Deus mandou te dizer, porque Deus não tem compromisso nenhum com o que essas pessoas estão dizendo. Deus tem compromisso apenas e tão somente com aquilo que Ele escreveu. Irmãos, o que está escrito, se você encontrar na Bíblia, qualquer texto, qualquer versículo, onde há uma promessa de Deus, irmão, aquela promessa se cumprirá, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele diz que a palavra dele não passará. Ele tem compromisso com a sua palavra, mas ele tem compromisso tão somente com a sua palavra, e não com aquilo que nós falamos em nome de Deus. Entende? Então, quando alguém está aqui à frente e traz uma mensagem a você, uma pregação, uma devocional, seja lá o que for, e diz, irmãos, Deus mandou dizer isso a você, volte-se para a Bíblia, seja como os bereanos. Se aquilo está na Bíblia, Deus está ali e existe um compromisso de fato de Deus. Deus assinou embaixo. Se aquilo não está na Bíblia, refute, porque Deus não fez esse compromisso, essa aliança, de qualquer coisa que esteja fora da sua palavra, além da sua palavra. Então, Salmo 119 ainda, versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que isso nos faz enxergar? Nos faz enxergar que aquilo pelo qual o povo de Israel passou foi tratamento de Deus, foi juízo de Deus, foi disciplina de Deus. Deus agirá assim conosco, assim como ele agiu com o povo de Israel, ele agirá. Aliás, ele agirá, não, ele tem agido conosco, pesando sobre nós a mão, às vezes, para que a gente retorne para o caminho, para que a gente se lembre que existe um Deus, para que a gente se lembre que não existe, que nós não somos independentes. Irmãos, a maioria de nós estamos na classe de adultos, a maioria de nós aqui, a maioria de nós tem filhos. Não é verdade? Quase todos aqui têm filhos. Já vi uns risos cínicos aí, mas tudo bem. Qual Israel? É o Israel. Então a maioria de nós tem filhos. Quando o seu filho te desobedece, quando o seu filho age com rebeldia, quando o seu filho age de uma forma que você entende que, se aquilo for alimentado dentro do coração dele, ele fará outras vezes, e talvez em proporções ainda maiores, o que você faz com seu filho? Você disciplina, não é? O chinelo canta, não é verdade? O chinelo, entende? E você faz isso por quê? Você faz isso porque ama. Você faz isso por cuidado, você sofre com aquilo, mas você precisa fazer. Nós dizemos não tantas vezes para os nossos filhos, na verdade, falávamos disso ontem, né? Quantos nãos nós precisamos falar para os nossos filhos, porque eles não conseguem enxergar aquilo que a gente já enxerga, porque a gente já passou por aquele caminho, e a gente precisa falar não para eles, sofrendo, mas precisa falar não, e eles não entendem, eles ficam com raiva, enfim. Nós estamos fazendo isso porque nós os amamos. É o mesmo tratamento de Deus, irmãos. Deus apaga essa frase. Deus não tentará fazer, aquilo que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Deus fará com que nós caminhemos de uma maneira em que nós possamos vislumbrar em todo o tempo, em todas as nossas ações, a sua glória, a sua santidade, a sua bondade, a sua misericórdia, e que nós desejemos ser igual a Ele, por poder vislumbrar aquilo, por poder olhar para aquilo, entender aquilo. Nós vamos falar disso hoje à noite, se o Senhor permitir, no sermão. Então, Deus quer que nós tenhamos a dimensão exata do seu tamanho, da sua beleza, da sua grandeza. Só que muitas vezes nós fechamos os olhos para isso.
E nós voltamos os nossos olhos para as coisas que são secundárias, periféricas, passageiras. E aí o que Deus faz? Deus pesa a mão sobre nós. Deus nos traz de volta. Irmãos, a parábola do filho pródigo é espetacular para nos ensinar sobre isso, sobre a disciplina de Deus. Um jovem que tinha tudo, um jovem que era rico, abastado, tinha uma família que o amava, e esse jovem larga tudo que tem para ir disputar a lavagem com os porcos. Competir com os porcos por conta de um pouco de lavagem. Um jovem que era judeu. Se fosse um outro animal, seria menos feio, né? Mas para um judeu, que era um animal impuro, né? O tamanho da vergonha e do vexame desse homem. É isso que Deus está fazendo com o povo de Israel. Vocês já ouviram certamente vocês já ouviram. Uma dessas frases do evangeliquez aí, né? Que é quem não vem por amor, vem pela dor. Vocês já ouviram isso, né? Isso não é fato. Isso não é inspirado, mas tem alguma verdade nisso aí. Tem alguma verdade nisso aí. Deus usará dos meios que Ele precisar usar para que os seus filhos se lembrem que existe um Deus e para que eles retornem para o colo dEle, para o seio dEle, para os braços dEle. Até fazer a gente disputar a lavagem com os porcos, se for preciso. Então o salmista no Salmo 119, 67 está dizendo isso. Antes de eu ser afligido, antes de eu passar por todas as tribulações que eu estou passando, eu estava andando errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119, 71, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Mais ou menos a mesma afirmação, né? Ainda no Salmo 19, versículo 91, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao seu dispor estão todas as coisas. Então Deus tem em suas mãos tamanho domínio que Ele disporá todas as coisas de acordo com a sua vontade, inclusive mover o coração de governantes ímpios, para que eles façam leis que beneficiem os crentes. E finalmente, Salmo 91, 132, Salmo 119, perdão, 132, volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Irmãos, o final do versículo 132 do Salmo 119 é aquele para você escrever num papel, num post-it e pregar na geladeira. Esse é. Para todo dia você passar na porta da geladeira e lembrar disso. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Olha que encorajamento. Que palavra, irmãos, de encorajamento. Deus dizendo a mim e a você que Ele tem compromisso em cuidar daqueles que o amam. Lamentações 3, 22. Por amor do meu nome, José Fábio, corresponde dizer por amor da minha honra, por amor da palavra que eu empenhei, da promessa que eu fiz. É isso aí. Lamentações 3, 22 e 23, vocês conhecem muito bem esse texto, né, esses versículos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, em meio a toda essa tribulação, ao cativeiro, à luta, à saudade, havia ainda no coração do povo a esperança. Por quê? Porque eles sabiam que havia uma promessa de restauração e de restituição. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, todos esses textos que nós buscamos aqui, Salmos, Lamentações, segundo aos Coríntios, é para nos lembrar do que o que Deus fez lá pelo povo de Jerusalém, na Babilônia, é aquilo que Deus está fazendo por nós hoje. A promessa continua a mesma.
Nós vamos passar por tribulação, sim. Nós vamos passar por aborrecimento, sim. Nós vamos ter dias maus, sim. Mas a promessa de Deus permanece a mesma, de que as tribulações, de que as dificuldades, de que as lutas fazem parte desse aperfeiçoamento, desse processo de aperfeiçoamento que Deus está realizando na nossa vida. Foi bom passar pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Às vezes Deus vai te dar uma aflição exatamente para isso, irmãos. Para que você se lembre que existe um Deus, para que você se volte para a presença dEle. Tudo que a gente está passando aqui tem dia e hora para acabar. Tudo que a gente está passando aqui tem dia e hora para acabar. Versículo 2. Ui. Exatamente isso. E é interessante, irmãos, o coração, despertou o espírito de Ciro. É interessante porque qual é a soberania? Não, que spoiler, hein? Qual é a doutrina? Qual é a doutrina tão cara a nós, tão importante para nós, e que fica muito claro quando nós vemos o texto dizer: Deus despertou o coração de alguém para que fizesse alguma coisa? Olha, começa com é a soberania de Deus, irmãos. É a soberania de Deus. Como alguém pode pregar, como ensinam alguns, que Deus criou o mundo e que Deus agiu como um relojoeiro. Deus criou o mundo, deu corda e largou para lá. E agora, a partir de agora, cada um por si. Não, irmãos. Deus governa todas as coisas. Deus continua governando sobre todas as coisas. Salmo 115. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, como lhe apraz, para a sua própria glória. Cada cabelo que cai da nossa cabeça, cada folha que cai da árvore. Irmãos, quantas pessoas na ignorância, bem intencionadas, mas na ignorância, acham que Deus não está em algumas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Me lembro de ouvir muitas vezes na minha infância, na minha adolescência, pedir a Deus por alguma coisa, ou invocar o nome de Deus por alguma coisa, e ouvir assim: Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com a fome na África, com as crianças morrendo na África. Já ouviram isso? Deus está preocupado com todas as coisas, porque todas as coisas acontecem segundo o mover de Deus. Eu acho que as pessoas esquecem também dos atributos de Deus, né? É um presente, Exatamente. Na verdade, as pessoas esquecem, a Raquel está dizendo que as pessoas esquecem dos atributos de Deus, da onisciência, a onipresença. Na verdade, as pessoas querem esquecer disso, para que elas se tornem o seu próprio Deus, para que elas tenham independência, para que elas possam agir da maneira como elas quiserem, como o coração duro delas quer agir, entendeu? Então, para isso, nós precisamos eliminar um Deus. Não podem subsistir dois senhores, né? Ou é um ou é o outro. Então, nós temos que abafar um para que o nosso próprio Deus, para que o meu Deus desperte dentro do nosso coração. Satanás vai tentar fazer isso conosco todo o tempo, irmãos, 24 horas por dia. Fazer com que nós possamos prevalecer, fazer com que nós possamos dar vazão, dar lugar à nossa voz. E é uma tática manjada dele, né? Lá no Éden não foi exatamente assim. Foi assim que Deus disse. Deus está com medo que você coma isso aí e fique igual a ele. É isso aí. O Zé Fábio é bom porque ele dá a explicação, ele dá o texto e ele ainda encena o negócio. Não é assim não, olha o que você... Muito bom. Versículo 2. Versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Irmãos, leia com atenção o versículo 2 e veja o que um ímpio, um incrédulo, um descrente, um adorador de outros deuses vai dizer a respeito do Deus da Bíblia. Olha o finalzinho do verso 2. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Um ímpio trazendo glória ao nome de Deus. Um ímpio falando que o que recebeu das mãos de Deus. Um ímpio dizendo que Deus o levou a tomar a decisão que ele estava tomando de libertar o povo de Israel.
Entendem como o poder de Deus ultrapassa toda e qualquer barreira, limite que eu e você podemos colocar? Nós é que colocamos, irmãos, limites no poder de Deus. Deus não tem limite, não. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, para a glória dEle mesmo e para que os seus planos se realizem, se concretizem. Nós é que ficamos nessa bobagem de olhar para um irmão, de olhar para alguém e falar, esse aí não tem jeito, esse não muda, esse tem um coração muito duro, esse não é melhor nem mexer com. Se Deus quiser, irmãos, Ele transforma. Ele transforma. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Foi Ele que pegou do barro e criou aquela criatura. Criou a criatura, é muito bom. Como Ele não pode transformar aquilo? Então, Ciro, pagão, incrédulo, mas sabia, e isso é história, que ele seria usado por Deus. Olha que interessante. A história havia dito a Ciro que Deus o usaria. Aí, quando a gente diz, então, de textos que dão veracidade a outros textos, né, que confirmam outros textos, que dão autoridade a outros textos. Abra, por favor, sua Bíblia em Isaías 44. Lembrando que Esdras é pós-exílio. Isaías pré-exílio. Isaías 44, 21 a 28. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Quantos anos antes de Esdras essa profecia foi dada? Nós estamos falando aqui de 350 anos aproximadamente. Tem nome, sobrenome, só faltou o CPF aqui de Ciro. Deus tem compromisso com a sua palavra, irmãos. Deus tem compromisso com a sua palavra. Isaías 45, 1, 4 e 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Olha aí Deus dizendo para Ciro, eu sei que você não me conhece, sei que você não me serve, mas você vai atender os meus propósitos. Versículo 5, eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Versículo 13, finalmente. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Então é a profecia de Isaías se cumprindo na vida de Ciro, quase 4 séculos depois. Versículos 3 e 4. Voltando aí para Esdras. Quem dentre vós é de todo o seu povo
quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, nos versículos 3 e 4, Ciro convoca o povo de Deus para que se organizem para a longa viagem que tinham pela frente, para iniciar, então, a reconstrução. E interessante, irmãos, que Ciro não apenas ordena, permite que o povo volte para a sua terra, mas Ciro ordena que aquele povo junte, acumule tesouros, façam ofertas para reedificarem o templo lá em Jerusalém. Não é só libertar. Se fosse só libertar o povo, já estava muito bom. Mas, além de libertar, Ciro levantou ofertas para que o templo fosse reconstruído. Jerusalém estava em ruínas. Não havia recursos ali para se edificar o templo, as casas, os muros, enfim. Ciro provê também os recursos para que isso pudesse acontecer. Convoca o povo de Deus para que se organizem e provê os meios necessários. E no verso 4, vemos que mesmo os que não retornariam, deveriam fazer doações para viabilizar o retorno dos que decidiram retornar. Lembra que eu disse que muitos dos que estavam ali não queriam, não tinham interesse de retornar? Porque já tinham criado ali famílias, negócios, estavam com a vida ali. Ciro decreta, então, que, caso eles não quisessem retornar, eles tinham a liberdade de continuar na Babilônia, mas que eles precisavam ajudar financeiramente para que aqueles que estivessem retornando fizessem uma viagem tranquila de retorno e levassem riquezas para reedificar a cidade e o templo. Então, nós vemos a obra de Deus acontecendo, nós vemos Jerusalém ser reconstruída com recursos daqueles que voltaram e também daqueles que não quiseram retornar. Se isso fosse nos dias de hoje, hein, irmãos? Imagina. Os que estão na igreja, claro que eu estou falando aqui não de uma forma geral, alguns dos que estão na igreja já têm uma dificuldade imensa de contribuir para a expansão do reino, para colaborar com a expansão do reino. Imagina os que não estão, os que não querem mais nada com a igreja. Esses, então, no caso aqui de Ciro, eles teriam que ajudar. Versículo 5. Então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O que chama a nossa atenção aí no versículo 5? De novo a expressão, despertou o Espírito. O Senhor despertou o Espírito. Então, Deus não despertou apenas o Espírito de Ciro, mas Deus despertou também o Espírito daqueles que voltariam para reconstruir o templo. Nós temos que lembrar aqui, irmãos, que isso é um trabalho absolutamente voluntário. Essas pessoas caminhariam 1.500 quilômetros, uma viagem de cerca de 4 meses, para uma terra arrasada. Muitas dessas pessoas já tinham reconstruído a sua vida, elas abandonariam a sua vida, iriam para essa viagem, voltariam para Jerusalém, construiriam o templo, construiriam as suas casas, sem ganhar um tostão, visando apenas a glória de Deus. Muito pelo contrário, o final do versículo 4 ele vai dizer que levantaram ofertas voluntárias. Então, além de não receber, elas ofertariam para que o templo fosse reconstruído. Essa expressão despertou o Espírito do Senhor 2 vezes em 5 versos, nos dá, traz ênfase, à soberania de Deus, ao governo de Deus, à providência de Deus. Deus continua governando soberanamente sobre todas as coisas, irmãos. Tudo está no controle de Deus. Nas últimas semanas aí nós temos que ficar de cabelo em pé, por conta das coisas que estão acontecendo na política, violência, enfim, todo mundo assustado, alarmado. Nós estamos igual a Abacuque, Eu tenho visto, Senhor, aquilo que o Senhor tem dito e tenho ficado alarmado. Qual que é a mensagem de Esdras nessa introdução do livro para nós? Descansa no Senhor, irmãos. Tudo o que está acontecendo porque Deus permitiu. Deus continua governando soberanamente sobre todas as coisas. Ok?
Nós não podemos, como crentes no Senhor Jesus, perder isso de vista. Versículos 6 a 8. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Então, os versículos 6 a 8 estão dizendo que Deus moveu o coração de pessoas que nem eram de Israel, nem eram israelitas, para doarem também, para fazerem ofertas, para que o templo fosse reconstruído. Ciro também doou, e Ciro fez mais do que isso. Ciro pegou tudo aquilo, por isso nós somos lá em Crônicas. Lembra lá em Crônicas, que nós vemos Nabucodonosor tomando os utensílios da casa do Senhor e levando para a Babilônia? Aqui esses utensílios estão fazendo o caminho inverso. Ciro ordenou que aqueles que estavam voltando para Jerusalém trouxessem de volta tudo que fora tirado do templo. Os utensílios, as peças de ouro, prata, que tudo aquilo retornasse, então, para Jerusalém. Alguém abra, por favor, aí em Jeremias 27, 22 e leia, por favor. Ok, obrigado. Então, veja, o texto de Jeremias vai dizer: eu os levarei à Babilônia até o dia que eu resolver que é o momento de voltar. É o que o Zé Fábio falou, Deus não divide a sua glória com ninguém. Não foi Ciro, foi uma decisão de Ciro. Os historiadores, incrédulos, descrentes, talvez em seus livros de história eles digam: olha, no ano 538, o rei da Pérsia, Ciro, agiu de forma benevolente para com o povo de Israel e os libertou, deixando para que eles voltassem para a sua terra. E a glória é de Ciro. Deus está reivindicando para si a sua glória. Foi Deus quem despertou o espírito de Ciro. Foi Deus, lá em Jeremias, no texto que o Jefferson leu agora, que decidiu o dia e a hora em que aquele povo retornaria, quando ele, Deus, quisesse. Então, a glória é toda do Senhor. Versículos 9 a 11, para a gente encerrar essa parte introdutória aí. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Não faz a conta aí desses 3 versículos quanto que vai dar, não, que essa conta não vai fechar, não, tá? É porque ele dá um número e depois ele dá um número mais amplo, mas essa conta não fecha. E Sesbazar, que a gente vê aí no versículo 11 e também no versículo 8, os comentaristas bíblicos vão dizer que muito provavelmente é Zorobabel. Porque lá no capítulo 3, no versículo 8, ele será citado. Lembra que a gente falou semana passada e essa semana que eles trocavam os nomes? Então, muito provavelmente, Zorobabel é o seu nome judeu, e chegando na Babilônia foi trocado por Sesbazar. Então, toda essa riqueza foi levada de volta a Jerusalém. Vemos que não era pouca coisa e que todo esse espólio retornará a Jerusalém para a reconstrução e ornamentação do templo. Muito bem, vamos encerrar por aqui dando algumas aplicações. Semana que vem, nosso professor, doutor, presbítero, Rodrigo, iniciará o capítulo 2. Dá uma olhada no capítulo 2 aí, como vai ser fácil para o Rodrigo trabalhar o capítulo 2, irmãos. A lista de nomes dos que voltaram, viu, Rodrigo? Aí você estuda todos esses nomes, essas famílias, e nos traga quem eram essas pessoas, do que viviam, como comiam. Igual o Globo Repórter lá, quem são elas, de onde vêm, para onde vão. Então, quais são as aplicações, irmãos, do capítulo 1 de Esdras, dessa parte introdutória aí de Esdras? O que a gente tira de lição para a nossa vida e para a nossa caminhada? A primeira delas é que Deus é absolutamente soberano, de que a vontade de Deus se cumprirá. Você pode espernear, você pode reclamar, você pode murmurar, você pode não querer, a vontade de Deus prevalecerá. Prevalecerá. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Tem uma frase muito boa, não sei de quem é:
não tema o futuro, não tema o que vai acontecer, Deus já está lá. E é exatamente assim, Deus já está lá. A segunda aplicação para a nossa vida é de que Deus é fiel. Nós vemos isso muito claro aqui nesses 11 primeiros versículos. A fidelidade de Deus. Se Deus prometeu que haveria restauração, se Deus prometeu que haveria juízo, mas haveria restauração, essa restauração acontecerá. Isso vale para a nossa vida. Isso vale para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para os problemas que nós enfrentamos. Acho que eu vou ter que competir com os meninos nessas aplicações. Eu vou falar bem rápido aqui. Terceira aplicação para os nossos dias. Deus disciplina a quem ama. Então você está sendo esmagado por Deus, você está passando por luta, você está passando por tribulação, dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. Deus não desistiu de você. Deus disciplina quem ama. Falei alguma bobagem? Deus disciplina quem ama. E por último, a última aplicação, Deus usa a quem quer, quando quer e como quer. É Deus quem move espíritos e corações. Ele usa quem Ele quer para a glória dEle mesmo.